Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática do EducaPR. Meu nome é Jobson Melo, sou professor de matemática e estarei aqui com vocês em mais uma aula de matemática. A nossa aula de hoje, ela fala dos conceitos de grandezas proporcionais, tá certo? Então vamos ver aqui na tela, tá certo? A nossa unidade temática é álgebra e o objeto do conhecimento é a variação de grandezas diretamente proporcional, inversamente proporcionais ou não proporcionais, tá certo? Ao final dessa aula, vocês terão a habilidade de identificar a natureza da variação de duas grandezas diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentenças algébricas e representá-la no plano cartesiano utilizando tecnologias digitais, certo? O conteúdo, né, o conceito de grandeza proporcional e a identificação da natureza da variação entre duas grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais ou não proporcionais, tá certo? Então, voltando aqui para mim, vocês vão ver que hoje a gente vai apresentar como se comportam grandezas, tá certo? Se elas são direta ou inversamente proporcional. Isso a gente utiliza no dia a dia, tá certo? Em várias situações, até dentro da nossa residência, tá certo? Quem nunca fez aí uma receita de bolo, a gente vê que tem alguns ingredientes que quando a gente vai fazer um bolo um pouco maior, a gente aumenta esses ingredientes, mas aumenta de todo jeito? Será que é assim? Será que vai dar certo? Não, tem que obedecer uma regra, tem que aumentar ele proporcionalmente, tá certo? É isso que a gente vai ver agora como se comporta esses tipos de grandeza, ok? Então vamos ver aqui na tela o que são grandezas, né? Entendemos por grandeza tudo aquilo que pode ser medido ou contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas, tá certo? Então, voltando aqui para mim, a gente vai ver que tudo aquilo que pode ser medido ou contado, ele se caracteriza como uma grandeza, tá certo? E ela vai ter um comportamento. E a relação entre duas grandezas, ela vai dar uma situação que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Ok? Vamos ver aqui na tela. Tá certo? Alguns exemplos de grandeza. Então, o comprimento, a massa, a superfície, o volume, a velocidade, o tempo, são exemplos de grandeza que a gente utiliza no dia a dia. Ok? O Sistema Internacional de Unidades, ele nos dá uma tabela aí com algumas grandezas utilizadas, tá certo? Mais comumente. Então, vejam só, temos aí a grandeza comprimento, onde a unidade é metro e o símbolo é a letra M minúscula. Outra grandeza é massa, a unidade é quilograma, o símbolo é o kg, tá certo? Muito utilizado aí em alimentos, tá certo? Superfície é o metro quadrado, ou seja, o símbolo é M elevado ao quadrado. O volume, a unidade é metro cúbico, então, o símbolo é m elevado ao cubo. A velocidade, que é metro por segundo, o símbolo dele é m barra s. Vejam só que a velocidade a gente vê falar muito de quilômetro por hora. Mas isso daí é comum, mas ela não pertence ao Sistema Internacional de Unidades, tá certo? E o tempo é o segundo e o seu símbolo é a letra S. Então, voltando aqui para mim, a gente vai ver que algumas grandezas são normatizadas pelo Sistema Internacional de Unidades. Ele é quem determina qual tipo de grandeza vai ser utilizada e o seu símbolo, tá certo? Então, apesar de vários países, várias localidades utilizarem outras grandezas, mas o Sistema Internacional é quem determina as grandezas que vão ser utilizadas no mundo todo como padrão, certo? Vamos ver aqui na nossa tela. A grandeza metro é o comprimento da trajetória percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299 mil milhões 792.458 segundos. Desculpa aí, tá certo? Repetindo. 1 dividido por 299.799.458 do segundo, que é a unidade
de base retificada pela 17ª CGPM, tá certo? Isso aí data de 1983. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de utilização dessa grandeza métrica. Então, você vê aqui, temos os répteis aí, isso aí já associando com biologia, tá certo? O jacaré do Pantanal, o tamanho máximo dele, ele atinge 2,5 metros. Veja já a utilização aí da grandeza métrica. O jacaré-açu da Amazônia, ele atinge 6 metros. E o crocodilo que vive na Ásia e na Austrália, ele atinge 7 metros. E aquela sigla CGPM é a Conferência Geral de Pesos e Medidas. Só para ficar aí de curiosidade, tá certo? Então, voltando aí, desculpa aí o trocadilho ali na medida, mas essa definição de metro, ela é aceita atual agora, segundo o 17º CGPM, que ele determina que é a distância de 1 dividido pelo aquele valor, que é o valor da velocidade da luz, tá certo? Então, isso aí determina o metro atualmente. Vamos ver na tela outra grandeza. A grandeza velocidade, que é o metro por segundo, é a distância percorrida em 1 segundo. A unidade de velocidade tradicionais são km por hora, que convertido ele passa a ser 0,27 metros por segundo aproximadamente. Então isso aí é muito utilizado, a gente vê nas corridas de Fórmula 1, tá certo? Dentre outras modalidades aí afora, ok? A grandeza massa é o quilograma, que é a massa do protótipo internacional do quilograma. Um padrão construído com uma liga de platina e irídio, tá certo? Apesar da figura não ser esse quilograma, mas a gente vai ver, ela simboliza uma balança de pratos, onde a gente pode comparar a massa de alguma coisa, ou seja, de uma fruta, tá certo? De um grão lá, colocando massas na outra balança. Então a gente equipara uma com a outra, certo? E isso daí vai dar o valor final. Esse daí é o protótipo internacional do quilo, um cilindro circular com altura de 39 milímetros, feito de uma liga de platina e irídio, tá certo? Isso daí é o que representa o quilograma padrão agora. Por que essa liga? Porque essa liga, ela dificilmente varia com a temperatura, então ele mantém o volume e a massa uniformemente, tá certo? Vamos ver outra grandeza, o tempo. O tempo é o segundo, corresponde a 9 bilhões 192 milhões 631 770 ciclos de radiação emitida entre dois níveis de energia do átomo de Césio 133. Vejam só, pessoal, isso tudo para definir o que é um segundo, mas os estudos mostraram que essa variação do átomo de Césio, ele não varia, tá certo? Então, ou muitíssimo pouco. É diferente da gente ter um relógio mecânico, onde ele pode adiantar ou atrasar o tempo, tá certo? Então, aqui, vamos ver na tela, tá aí um exemplo de um relógio atômico, tá certo? Que é utilizado um núcleo com Césio 133, e no Brasil existe um relógio desse que marca o horário oficial de Brasília, certo? Aí vamos ver, razão entre duas grandezas. Agora a gente vai trabalhar as razões, tá certo? A razão entre duas grandezas corresponde ao quociente, ou seja, divisão entre seus valores. Por exemplo, qual a razão entre o comprimento do crocodilo da Ásia e do jacaré do Pantanal, daquela tabela anterior que a gente viu, tá certo? 7 metros é o crocodilo da Ásia e 2,5 metros é o do jacaré do Pantanal. Então a gente diz que essa razão está de 7 para 2,5. Outro exemplo aqui, ó, qual a razão entre o comprimento do jacaré-açu e do jacaré do Pantanal? Da mesma forma, a gente vai pegar a metragem, né, do jacaré-açu, 6 metros, dividido pela metragem do jacaré do Pantanal, 2,5 metros. Então, dizemos que essa razão está de 6 para 2,5.
E também, naquela tabela, temos aí qual é a razão entre o comprimento do jacaré-açu e do crocodilo da Ásia. Então, temos aí de 6 metros o jacaré-açu e 7 metros o crocodilo da Ásia. Então, dá uma razão de 6 para 7. Tá certo? Então, voltando aqui para mim. Então, aí a gente viu como se comporta e o que é uma razão. Agora, a gente vai observar o que é uma proporção. Tá certo? Que ela tem um comportamento um pouco diferente. Vamos lá para a tela? O que é proporcionalidade entre duas grandezas? Quando existe uma igualdade entre duas razões distintas, obtidas pela divisão entre duas grandezas, em momentos distintos, ela é chamada de proporção. E as grandezas, nesse caso, são ditas proporcionais. Tá certo? Então, voltando aqui, duas grandezas, duas razões comparadas uma à outra, tá certo? Através de uma igualdade, são ditas grandezas proporcionais. Aí nisso a gente vai ter que observar como é que é o comportamento delas, tá certo? A variação delas. Vamos ver na tela? Grandezas diretamente proporcionais. O que são? Pelo fato de duas grandezas serem proporcionais, quando os valores de uma são alterados, os valores da outra também são alterados. Por consequência, na mesma proporção que a primeira. Tá certo? Então, vamos ver aí. Ó. Dizemos que a grandeza A e B são diretamente proporcionais. Quando aumentamos a medida da grandeza A medida da grandeza B aumenta. Em consequência disso, na mesma proporção. Então, se a grandeza A aumentar, essa setinha para cima está simbolizando que está aumentando, a grandeza B vai aumentar também. Um exemplo disso é quando a gente quer comprar um produto. Então, se o produto equivale a um valor, se eu comprar, por exemplo, 1 quilo de feijão e ele custar R$5, se eu comprar 2 quilos de feijão, vai custar R$10. 3 quilos de feijão vai custar R$15. E assim sucessivamente. Ou seja, aumentou um, o outro aumenta também proporcionalmente. Certo? Se duas grandezas forem diretamente proporcionais, também se diminuirmos a grandeza A, fará com que a medida da grandeza B também diminua na mesma proporção. Por isso, a palavra diretamente é usada para representar esse tipo de proporcionalidade entre grandezas. Aí temos aí, ó, diminui, se o A diminui, tá certo? Setinha para baixo aí, para simbolizar que está diminuindo. O B também vai diminuir. Então, aí duas grandezas, se uma diminuir, a outra vai diminuir também. Cortando para mim agora, por favor. Então, veja aí. Se o comportamento entre duas grandezas, se uma aumenta e a outra aumenta, então elas são diretamente proporcionais. Se uma diminui, a outra diminui. Também são diretamente proporcionais. Vamos ver como é o comportamento das inversamente proporcionais? Vamos lá para a tela. Grandezas inversamente proporcionais são duas grandezas que são inversamente proporcionais ainda variam uma em consequência da outra e na mesma proporção. Entretanto, o aumento da medida relativa à primeira faz com que a medida relativa à segunda diminua. Tá certo? Se diminuirmos a medida relativa à primeira, isso fará com que a medida relativa à segunda aumente. É por isso que essa proporcionalidade é chamada de inversa. Então, aí, ó, se temos uma medida A, né, uma grandeza A, se ela diminui, a grandeza B aumenta. Tá certo? E se aumentarmos a medida relativa à primeira grandeza, isso fará com que a medida relativa à segunda diminua. Então, se aumentarmos a grandeza A B vai diminuir. Tá certo? Voltando aqui para mim, isso daí é utilizado muito quando a gente trabalha velocidade e tempo. É um tipo de grandeza, ou seja, grandeza velocidade, grandeza tempo. Se eu tenho um carro, eu tenho um trajeto para percorrer esse carro. Se eu aumentar a velocidade para chegar àquele determinado local, o meu tempo vai diminuir, tá certo? Consequentemente, se eu diminuir a velocidade, o tempo para eu chegar àquele local vai aumentar.
tá certo? Isso são grandezas inversamente proporcionais. Agora vamos ver como é que se comportam as grandezas não proporcionais. Vamos lá. Grandezas não proporcionais são, mesmo mantendo uma relação entre si, não varia obedecendo a mesma proporção, tá certo? Aí vamos ver aqui, ó, um exemplo. Imagine uma viagem de táxi hipotética, onde a cobrança funciona da seguinte maneira. Ao entrar no táxi é cobrado um valor, que é chamado bandeirada ou bandeira, tá certo? No valor de R$ 3,50. E 50 centavos por cada quilômetro rodado. Aí observe a tabela e veja a variação entre o número de quilômetros rodados e o valor cobrado. Então temos aqui, ó, se a pessoa andou 10 quilômetros, o valor total foi R$ 8,50. Se andou 20 quilômetros, o valor total foi R$ 13,50. E se andou 30 quilômetros, o valor total foi R$ 18,50. Observe que o valor quilômetros ali, ele está dobrando, tá certo? De 10 para 20, mas o valor total não dobrou, tá certo? Ou seja, ele não obedeceu a mesma proporção. Existe uma relação entre as duas, mas não obedeceu uma proporção. Ou seja, a primeira variou, né? Ela aumentou, dobrou o valor dela, mas a outra não obedeceu a mesma proporção, ou seja, não dobrou. Também se triplicar uma, a outra não triplica, tá certo? Então vamos ver aí a resolução de questões pelo processo de proporcionalidade. Então temos aí, em um plantio de arroz, em que são utilizados 1 kg de arroz a cada 11 metros quadrados, quantos quilogramas de arroz serão utilizados para plantar uma área de 682 metros quadrados? Primeiro a gente faz o seguinte, a gente vai fazer uma coluna aqui para representar o que é a produção, essa produção, né? Em quilo, ou seja, quantos quilos de arroz. E o plantio, que vai ser a área em metros quadrados. Então, se eu tenho 1 quilo de arroz, ele corresponde a 11 metros quadrados, tá certo? Então, quantos quilos de arroz serão necessários para um plantio de 682 metros quadrados? Observe que se eu aumentar a produção, consequentemente, eu vou ter que aumentar a minha área. Então, isso aí é uma relação de grandezas diretamente proporcionais. O que é que a gente faz? Monta aqui duas razões, né? Uma está para x, assim como 11 está para 682. Multiplica no processo de proporcionalidade os meios pelos extremos. Aí, que vai ficar o quê? 11x, tá certo? 11 vezes x é igual a 1 vezes 682. O que resulta em 11x igual a 682, que vai dar o quê? X vai ser igual a 682 dividido por 11, que resulta em x igual a 62 o quê? Quilogramas, tá certo? Então a resposta ali é a letra C, tá certo? Volta para mim aqui, por favor. Então veja só, aí foi uma aplicação prática de grandezas diretamente proporcionais, onde uma varia, ou seja, aumentou, e a outra aumenta na mesma proporção. Certo? Vamos ver mais uma questão? Bom, então vemos aí mais uma questão da Saresp. Uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Então observe aí que tem um detalhe muito importante. Vamos ver aqui? Então eu tenho aqui, ó, uma coluna que vai ser a produção em peças, tá certo? E o tempo gasto em segundos, né? Então a produção vai dar 5 peças para cada 6 segundos. Mas aí ele quer saber quantas peças vão ser produzidas em 1 minuto. Observe que na coluna tempo aí as grandezas são diferentes. Uma é 6 segundos e a outra é 1 minuto. Isso vai dar um problema. Então quando a gente for calcular a proporção, aí o que é que a gente faz? Tem que transformar na grandeza tempo tudo para segundos. Ou seja, bem simples aí. Mas sabendo que se eu aumentar o tempo, eu também vou aumentar a minha produção, tá certo? Então já sabemos que elas são diretamente proporcionais. Então, quanto vai ser a produção e o tempo agora? Vai ser a produção 5 peças está para 6 segundos,
assim como x está para 60 segundos, ou seja, transformamos aí 1 minuto para 60 segundos. E fazemos aqui a propriedade das proporções, tá certo? Onde multiplicamos aí os meios pelos extremos. Então vai ficar 6 vezes x e 5 vezes 60, que vai resultar em 6x é igual a 5 vezes 60, vai dar 6x, tá certo? Igual a 300. E quem vai ser x? Vai ser 300 dividido por 6, o que resulta x igual a 50 peças, certo? Então vai ser a resposta letra C. Vamos ver mais uma questão da prova Brasil. 2 pedreiros constroem um muro em 15 dias. 3 pedreiros constroem o mesmo muro em quantos dias? Vamos ver que essa daí tem um detalhezinho. Observe. Operário, que vai ser o pedreiro, tá certo? A gente vai colocar aqui. E o tempo em dias. Então, se com 2 pedreiros passam-se 15 dias para construir um muro, 3 pedreiros vão construir um muro em quanto tempo? Observe, essa daqui a gente vai estar com uma proporção inversa, né? São inversamente proporcional. Por quê? Se eu aumentar o número de pedreiros, consequentemente eu vou diminuir o tempo de serviço. Então, a gente vai fazer o seguinte. A razão entre os operários vai ficar 2 para 3, tá certo? Só que a razão do tempo a gente inverte. Se é de ficar 15 para x, a gente vai fazer x para 15. E fazemos a propriedade da proporção, tá certo? A multiplicação de meio pelos extremos. Então, vai ficar 3 vezes x e 2 vezes 15, tá certo? Que vai dar o quê? 3x igual a 30, que resulta x igual a 30 dividido por 3, que vai dar x igual a 10. Ou seja, letra B ali, 10 dias. Tá certo? Vamos ver essa outra questão. Então, veja só, essa última questão, né, da SEAGO diz o seguinte: após a secagem de um determinado tipo de grão, um produtor verificou, né, que houve uma redução em quilogramas desse grão, na razão de 3 para 1. Esse produtor colheu 327 quilos desse grão, mantendo essa proporção. Quantos quilogramas esse produtor terá após a secagem? Então, veja só. Para resolver aqui, eu vou colocar essa coluna como se fosse o grão no estado verde, né? Ou seja, recém-colhido. E depois ele desidratado, ou seja, seco. Então, a razão de verde daria, para cada 3 quilos, daria 1 quilo do grão seco. Então, 327 quilos do grão verde, quantos quilos vai dar dele desidratado ou seco? Se um aumentou, consequentemente o outro vai aumentar também. Então, são diretamente proporcionais. Montamos aí a proporção entre as duas razões, de 3 para 27 e 1 para x. Não há necessidade de mudar a posição, porque elas são diretamente proporcionais. Fazendo processo aí de multiplicação de meio pelos extremos, tá certo? Que vai dar 3 vezes x, 3x e 1 vez 327 dá 327. Verifique aí, 3x igual a 327. Então, x vai ser quem? 327 dividido por 3, o que resulta x igual a 109 quilos. No caso, vai ser a letra D, a resposta. Pois bem, voltando para mim. Então, finalizamos a aula de hoje sobre proporções. Espero que vocês tenham gostado e agradeço a companhia de vocês até o final da aula, tá certo? Obrigado e até a próxima.